Está no ar mais um GêniosCast, o podcast da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo. E hoje nós estamos aqui com um convidado de peso, saindo um pouco do mercado tradicional, do varejo, do atacado, do setor imobiliário, da construção civil, que foram nossos últimos convidados que nós trouxemos aqui, inclusive do direito também. Nós trouxemos agora alguém do ramo da medicina, da gestão de clínica médica. Ele também é um empreendedor, né? Porque a gente traz aqui empreendedores da vida real, porque para que você, nosso ouvinte, nosso telespectador, possa aprender alguma coisa de fato e implementar no seu negócio. Então, seguindo essa linha lógica, trouxemos mais um empreendedor aqui da vida real, só que agora do setor de saúde, de clínicas médicas. Bom, como eu disse para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema essencial, a saúde, mas não é qualquer saúde, é saúde com excelência, acolhimento e visão de futuro. Gente, isso para mim faz total diferença. Uma experiência de cliente, uma experiência de paciente muito boa. E eu sou paciente e cliente da clínica desse grande profissional da saúde e posso dizer para vocês que lá tem experiência com cliente. Nosso convidado é um daqueles profissionais que decidiram ir além do jaleco. Ele nasceu em Santarém, formou-se em medicina pela UEPA e seguiu para São Paulo, onde se especializou em clínica médica e gastroenterologia pela Unesp. Um caminho técnico, disciplinado, brilhante, mas que não parou por aí. Em 2018, ele voltou à sua terra natal para fundar a própria clínica com a esposa e um amigo, e nascia ali a Endovita. Eu ainda me consultei lá quando era Endovita. Sim. Que 2 anos depois se transformaria na Amazon Vita. Foi um branding muito bom. Confesso que foi muito bom o branding, doutor. Uma clínica referência em exames de endoscopia, colonoscopia, nutrologia e programas de emagrecimento. Hoje, ele é CEO da Amazon Vita e também é um desbravador da saúde. Alguém que acredita que inovação começa no jeito como se trata o outro. E mais, que saúde e empreendedorismo não só podem, como devem andar juntos. No episódio de hoje, você vai descobrir como é possível empreender na área da saúde, com propósito e excelência, por que acolhimento é tão importante quanto a técnica e o que um videogame pode ter a ver com uma carreira brilhante em endoscopia. Prepara o coração e ajeita os fones, prepara o teu bloquinho de nota no celular, porque agora ninguém anota mais no papel. Vem com a gente aqui do GêniosCast e hoje o nosso convidado aqui é Dr. Tiago Aguiar. O nosso tema do nosso podcast, antes de eu passar para ele se apresentar, é empreender na saúde como um médico gastro construiu uma clínica de excelência no coração da Amazônia. É um exemplo daquele de inspiração, uma história daquela que vale a pena contar. Doutor, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouco quem que é o Tiago Aguiar, esse médico brilhante que está aí por trás da Amazon Vita e na gestão da Amazon Vita. Bom, obrigado pelo convite. Eu já conheço o Ismael há muitos anos, né? Conheço a qualidade, o currículo, meu paciente. Sua mãe é minha paciente também. E é um prazer enorme estar aqui para poder contribuir, não só na área da medicina, mas no empreendedorismo. Muitos médicos se formam e não caem a ficha que eles também são empresários, querendo ou não. Se eles atendem particular, né, não só na área do SUS, eles têm que ter um conhecimento no empreendedorismo, na parte empresarial. Eu sou médico há 12 anos, sou pai, sou filho de Santarém, minha esposa médica também, nutróloga, doutora Katrina, amo muito ela, um abraço para ela, para toda a minha família. E sou um desbravador, como você falou. Eu sou apaixonado por atendimento e inovação na área da saúde. E diariamente, a gente diz que o empreendedor não dorme, né? Sim. Quase que 24 horas, né? A cabeça funcionando. A gente tem um radar ligado para poder nos dar um gatilho, um start, um insight para a gente poder implementar. Mas esse é o meu jeito de ser. Tudo que eu vejo que eu posso ser uma oportunidade, seja para melhorar a experiência do cliente ou atendimento, eu tento implementar, melhorar e deixar da minha cara, né? E eu vejo que esse meu jeito de ser, tanto de estudar a parte da medicina e também a parte do atendimento em si, de uma maneira global e específica, que fez a diferença lá na clínica. Mas estou muito feliz. Vamos começar, né? Obrigado, doutor. Não, é realmente incrível a clínica, a empresa que o senhor construiu, na verdade, né? Vamos dizer assim que não é só mais uma clínica, né? Ela vende experiência, vende outros produtos ali também, além dos exames, além de muitas outras coisas. É um ambiente muito agradável, um ambiente muito bom.
E assim, o senhor falou uma coisa muito importante. O médico, ele passa 7 anos, eu acredito, 6 ou 7 anos estudando. 6 anos, né? Estudando medicina e ele se esquece um pouco de outras coisas, né? E como o senhor falou, como médico eu vou ter que me ver como empresa em algum momento, né? Eu, empresa, pelo menos, se eu não tenho um CNPJ, mas eu tenho que me ver como empresa. E ele aprende muito pouco sobre gestão. E é muito louvável, muito bonito a ver a sua corrida em aprender sobre gestão. É só dizer aqui, cara, eu sou um bom médico, eu aprendi tudo sobre medicina, mas peraí, eu preciso aprender sobre gestão. E eu tenho que ter a humildade de dizer, eu vou sentar aqui, vou contratar uma consultoria, eu vou num curso lá em São Paulo, eu vou num curso aqui mesmo, mas eu vou aprender para tocar o negócio. E eu vejo que a gestão da sua clínica faz toda a diferença no dia a dia. Mas, doutor, para começar, quem era o menino lá de Santarém, lá em 2007, que decidiu ser médico e o que motivou a seguir a sua vocação? Para a gente começar lá pela medicina. Sim, é uma pergunta que tem inúmeras respostas. Se perguntar para uma turma de 40 alunos, cada um vai dar a sua resposta. Eu digo muito, Ismael, que a gente é o que o nosso meio permite ser. Perfeito. Então, você pode vir de uma família de médicos, então você convive com médicos e você quer seguir a carreira médica, seja pelo manter o legado da família, ou você pode seguir porque você se apaixonou pela área que a sua família segue. E no meio tradicional que eu vim, a gente tinha 2 carreiras principais. Querendo, como o brasileiro, ele tem culturalmente, a palavra que segue a vida de um brasileiro hoje é segurança. Então, partindo desse conceito de segurança, o brasileiro ele quer ter uma estabilidade financeira. Aí os 2 ramos são o direito, para poder passar em um concurso, perfeito, e a medicina, porque tem uma média de salário maior. Muitos brasileiros não vieram de um berço da medicina. Então, o que eles enxergam da medicina real, eles não conseguem entender qual é de fato a rotina médica. E eles escolhem por conta da segurança. Não foi diferente de mim. Eu sou muito prático. Eu queria medicina, que deu a entender na guia do estudante, que era uma área muito interessante, mas e também tinha uma capacidade de me dar uma qualidade de vida, de ajudar as pessoas. Eu vim um berço, apesar de ter família da classe média, ter condições, eu vim um berço que propôs a humildade, né? E honestidade como meus valores. Sim. E a medicina também estava alinhada a isso. Tenho 2 irmãos que são formados em direitos e fizeram concurso. Um é defensor público, outro é escrivão, policial civil. E eu via que aquelas áreas, porque aquilo que estava exposto para mim, eu tinha que seguir uma das 2 áreas, mas optei pela medicina. Graças a Deus. Passei em 2007, me abdiquei naquele ano, né? Praticamente estudei muito, 18 horas por dia, passei Só estudar. Na Universidade do Estado do Pará e me apaixonei pela área. A medicina é uma área que ela te dá ganhos, não só na área financeira, mas ganhos pessoais. Esse poder de ajudar a pessoa a decidir a vida de uma pessoa, melhorar, confortar, mudar a rota do futuro. Melhorar a dor, né? Melhorar a dor, isso é apaixonante, é cativante. E você, em consequência disso, tem um retorno financeiro justo, conforme o seu trabalho. É desafiador estudar artigos científicos, entender por que tal doença funciona desse jeito. E você como se fosse um vidente. Ele sentiu isso, ele pode ter isso. Como se estivesse assistindo House, né? aquela série. Aí tu começa a ter... tu exercita a tua inteligência de um jeito muito prático e palpável. Sim. Isso é muito recompensador. Fora que tu já sai da carreira médica, teoricamente, há 12 anos atrás, já com um emprego. Hoje está mais difícil, tem muitos cursos de medicina, né? Mas isso é inevitável, e é algo muito bom para a região que precisa. Mas não é como antes. Hoje em dia precisa se especializar. Mas a carreira médica, ela foi nesse cenário que estava para mim exposto, né? E que, graças a Deus, eu senti que durante o curso que eu descobri essa vocação de ser médico.
Foi mesmo? O senhor foi para lá e lá você descobriu, não, é aqui mesmo. É aqui mesmo que eu vou atirei ficar. e dei certo. Sim. Que bom, né? E doutor, e aí, na sua formação você passou pela Unesp, você falou passou pela UEPA, a sua formação que foi na UEPA, e depois você fez residência na Unesp. E também durante a sua carreira profissional, assim, o que durante essa formação profissional aí e a sua carreira já, eu acredito que o senhor está formado desde 2017? Não, 2013. Desde 2013, então já são mais de 12 anos, né? 12 anos na Sim. formação. Nesse período aí, o que mais marcou o senhor? Assim, uma experiência, ou pode ser lá na sua residência, ou pode ser durante a faculdade, ou durante a sua atuação profissional. O que marcou o senhor, assim? A gente, quando a gente forma em medicina, a gente tem uma responsabilidade muito grande e tu consegue, com o seu conhecimento, o seu esforço, você mudar a história de muitas pessoas. É verdade. Você consegue mudar a rota de vida. Uma rota que poderia ir, infelizmente, para um óbito ou para uma qualidade de vida ruim, e você consegue influenciar nisso. A Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp, né, me permitiu abrir a minha mente, né? Me formei aqui na UEPA, né, tem toda uma universidade muito boa para a proposta, só que uma universidade jovem, né? Eu fui da terceira turma. E na Unesp já tinha 50 anos de exercício da medicina, da Faculdade de Medicina, que é a FMB, de Botucatu. Então, eu consegui ver, perceber, ter contato com experiências de ponta na medicina, exames diagnósticos, sistemas que permitem, sabe, por exemplo, eu vou atender um paciente no pronto atendimento que tem um quadro clínico totalmente diferente. Parece que eu estava vendo também a série House. Aí eu passo um mês, eu encaminhei para tal setor, aí eu vejo o prontuário e tem toda a ficha descritiva do que aconteceu e diagnóstico daqueles mais difíceis. Então eu posso acompanhar, porque cada computador de toda a cidade tem acesso aos dados desse paciente, então eu consigo ver e sem precisar de papéis, né, para saber o que deu no exame, e a gente melhora a parte do conhecimento, da interpretação. Não tem pontas soltas, está tudo integrado naquele sistema que a faculdade permitia. E isso construiu um conhecimento muito mais enraizado, amplo, e permitiu a gente crescer na área. Eu digo que quando a gente formou, a gente estava com a visão, né, e aí ampliei. De uma maneira que eu conseguia ter embasamentos para mais áreas da medicina. E graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade de passar por esse período de 4 anos em Botucatu, que foram maravilhosos, mas eu queria voltar. Sou daqui. Queria voltar para contribuir com a nossa região, né? Contribuir com a Amazônia. De onde surgiu a ideia de empreender na saúde, ao invés de apenas seguir um caminho tradicional na medicina? Ao invés de ser médico lá do hospital regional, do SUS? De onde que saiu essa ideia? Você é de família? Como eu falei na escolha da carreira, também a escolha dessa decisão de empreender parte também do seu ambiente. Por exemplo, se eu continuasse em São Paulo, eu ia ser um prestador de serviços, porque aquele era o jogo da região. Eu sou um médico, eu vou vender minha hora e eu vou atender, saio, volto para casa e tenho um recurso líquido. Se quebrou a lâmpada, se quebrou o aparelho, o dono, o gestor da clínica ou do hospital do SUS que vai ter os meios para resolver. Isso é enraizado lá. Eu já queria voltar para Santarém. Então, pode ser que se eu tivesse um caminho muito mais aberto, uma clínica particular de outro colega que abrisse as portas para mim, deixasse tudo mastigadinho, além do hospital regional que eu trabalhei no início, pode ser que eu ia repensar essa decisão, porque estava mais fácil, porque a gente tem de ir para o mais fácil. Tem de ir para o lugar mais quentinho do sofá, né? Né? Mais aconchegante. Só que em 2017, a gente fica se aproximando da data de saída, aí a gente fica... Eu sou uma pessoa que sempre pensou como eu estaria daqui a 10 anos.
Então, quando eu estava com 17 anos, eu pensava, como eu estaria daqui a 10 anos? Sim. Então, eu vou trabalhar para chegar onde eu quero estar daqui a 10 anos. Mas quando a gente chega, passou-se 10 anos, né? Eu já estou formando, e agora, como eu vou estar daqui mais 10 anos? Então, houve um desejo da gente criar o nosso próprio serviço, tanto por uma pressão de não ter onde fazer o exame. Não ter esses convites, na época não tinha tanto convite de clínica para trabalhar lá. Então, aliado a isso, eu vim a minha família tradicional e a família da minha esposa é mais ligada à parte empresarial. O seu Rocha, dono do Hotel Açaí, meu pai é comerciante, mas eu não trabalhava junto profissionalmente lá. E esse convívio empresarial fez também ver um cenário diferente. Não o cenário tradicional do concursado. Aquilo que o senhor falou, né? Você é o produto do meio que você vive, né? Eu sou o produto do meio que vivo. Peraí, então quer dizer que ele está gerenciando uma empresa com 20 funcionários. Como é que funciona isso? Tem uma flexibilidade de tempo, tem uma liberdade de tempo, que para mim é uma das melhores coisas que existe. E isso pode, né? Aí ou só presto serviço, vendo minha hora, fico num plantão, 12 horas, não posso nem sair. Então, essa autorreflexão fez com que a gente tomasse decisão. E em 2017, no ponto comercial do meu sogro, né, ele ofereceu para nos ajudar a fazer a clínica. Então, houve também essa oportunidade que nos pairou, né? Então, a clínica inaugurou dia 17 de julho de 2018. E a gente inaugurou com a cara e a coragem. Então, caiu de paraquedas um empresário num ambiente comercial. Então, aí que surgiu a necessidade de também estudar muito gestão. E no estudo da gestão, do empreendedorismo, da parte empresarial, que eu descobri que eu gosto muito. Pois é. Porque agora eu fui apresentado. Não, e é maravilhoso, né? Depois que você começa a ver, assim, tipo, como o senhor falou, assim, eu organizo pessoas, eu tenho uma gestão, além de você contribuir, gerar emprego, renda e imposto para sua sociedade, né? Você está fazendo famílias que dependem da sua atividade, você não pode errar, você não pode falhar. Eu tenho um cliente que ele falou, ele tem 200 funcionários, ele falou, olha, tem 200 famílias aqui que dependem de mim. Então, para mim, isso aqui é a atividade mais gratificante para eu vir aqui todo dia. Só que assim, ele faz academia de manhã, ele chega 9 horas na empresa dele porque ele conseguiu organizar pessoas, e o empreendedorismo é isso, né? É você organizar pessoas para alcançar um resultado comum. Você organizar pessoas, processos, recursos para alcançar um objetivo comum. E assim, ele é simples, mas ele não é fácil, né? Ele é simples, é organizar essas pessoas, processos e recursos em prol de um objetivo comum, mas não é fácil. Mas o senhor contando essa história assim, dá de entender de onde que o senhor saiu do caminhar tradicional do médico, né? Que ele vai porque assim, tem pesquisas no Brasil que diz assim, quando o médico ele não morre no exercício da profissão dele, que o médico morre muito, né, no exercício da profissão, ele não se aposenta bem. 73%, se não me engano, dos médicos não se aposentam bem. E aí tem a ver com gestão, que ele não aprendeu, tem a ver com não empreender, não conseguir ativar a energia de outras pessoas, porque empreendedorismo é isso, né? Você conseguir ativar a energia de outras pessoas para fazer aquela sua visão, aquele seu negócio dar certo. E é muito bom ver essa sua história aí, porque a gente começa a entender que o senhor estava no outro meio, né? Sim. O senhor também, se você se eu me cerco somente de economistas e contadores, eu tendo a ter uma visão dentro daquela caixa ali, que todo mundo está tendo. E aí quando eu começo a conversar aqui fora, me conectar com outros públicos, com outras pessoas, eu começo a ter peraí, mas isso aqui que eu sei dá para eu empregar aqui nesse outro setor que vai fazer as coisas andarem. Assim, o Boticário ele faz muito isso. Eles fazem o Boticário Indústria, eles vão na periferia, vão na favela, vão nos outros lugares e começam a fazer um mapeamento de mercado. E começam a ver o que as pessoas estão querendo. Por exemplo, a Quem Disse Berenice, que é uma marca do Boticário, ela começou a fazer cores mais vibrantes porque ela viu que a mulher da periferia ela estava ascendendo a cargos muito mais elevados na empresa e essa mulher queria cores vibrantes. Sim. Então eles criaram uma outra marca chamada Quem Disse Berenice para atender esse novo público. Maravilha, doutor. Bom,
De onde surgiu a ideia de empreender, a gente já conversou, né? Sobre a fundação da Endovita, né? Como foi esse início e quais foram os principais desafios de tirar uma clínica do papel? Você começou igual o empreendedor tradicional do Brasil, muito consignado, muito, muito empréstimo, pegando a reserva de emergência. Como foi? É bem interessante, né? Então, quando tu já sabe o que você quer, você vai trabalhar até chegar lá. Você não chega e vai e faz. Então a gente dava, eu e minha esposa, a gente dava um plantão numa cidade ao lado de Botucatu, uma vez por mês, um final de semana. Então era lá suas, vamos dizer, 48 horas de plantão. E a gente colocou na nossa cabeça que todo mês a gente ia juntar uma fatia do que a gente ganhava para fazer uma reserva para a gente poder iniciar o nosso negócio. O primeiro ponto é o planejamento, né? O planejamento. Então a gente começou a planejar isso. Aí a gente tinha um prazo, mais ou menos, de quando ia ser inaugurado. Então a gente começou meses antes, além de trabalhar, começou a comprar os móveis, montar a equipe e o aparelho. O Otávio, o Otávio é o meu sócio, médico, amigo, estudou comigo, endoscopista. Ele tinha um carro branco. Quando ele formou, o pai dele deu um carro, um Corsa preto, que ele era o Acari negro. Acari negro. Ele gosta de pescada. Ele gosta de pescar e de comer acari. E quando ele morou em Belém, formou no Filoiola, cirurgia geral, endoscopia, ele tinha um acari branco. Que era o HB20 dele. Ele vendeu o HB20, acho que em torno de 40 mil, comprou o aparelho dele. Então a gente teve 2 aparelhos de endoscopia. Eu comprei o meu, ele comprou o dele e a gente conseguiu iniciar a clínica com 2 processadores, 2 endoscópicos e 2 colonoscópicos. Então começou com uma secretária, recepcionista, uma técnica de enfermagem, que está até hoje, que é a Dona Sol, e uma mulher de serviços gerais. Então começou com 3 na cara e a coragem. O Endovita veio de um nome, né, mais atrativo, que remeta à endoscopia e à nutrologia, endócrino, mas que um nome que precisou ser mudado para abranger outras áreas, né? Mas não foi fácil. Foi algo assim desafiador. Empreender no Brasil, né, é isso, né, um pouco. O risco do país é muito grande. Tem uma frase do Elon Musk que ele fala que empreender é você comer vidro olhando para o abismo, né? Né? É mais ou menos isso. Eu tô aí 2 anos depois, vocês fizeram um rebrand, né? Vocês renasceram com o Amazon Vita. Fala, o que motivou essa virada assim, de Endovita para Amazon Vita? É porque você tem um nome, né? E naquela época tu era bombardeado por questões de registro de marca. Perfeito. Até hoje, acho que menos, né? E aí pesquisando, existia uma Endovita em São Paulo, capital. Só que pesquisando no INPE não tinha nenhuma registro da marca Endovita. Acabou que, é uma oportunidade. Eu paguei a empresa, a gente começou o registro do nome Endovita, não com o objetivo de atrapalhar a vida dos outros, mas só para nos ter a segurança de... Legalmente ele não tinha o registro, né? Porque o NPI que é o órgão que... Isso, pois é. A gente faz isso direto aqui. Todos os aplicativos, antes de lançar qualquer coisa, faz logo o registro no NPI. Que é o certo, né? É o certo. Para blindar o teu futuro, né? Sim. Só que aí, um ano depois, a gente recebeu uma carta de uma clínica, que nem era de São Paulo, capital, mas de Ribeirão Preto, indicando lá que esse nome já pertence a eles e que a gente tem que mudar o nome. Acabou que fui questionar a pessoa que nos vendeu essa ideia inicial, né? Sim. Como assim que você não disse que estava disponível? Porque o sistema do governo é desatualizado e a gente não conseguiu saber. Aí eu, poxa, agora... Eu tinha feito todo um brand já aqui. Aí ficou naquela de... Quer saber? Aí na época a gente tinha um profissional do marketing que fazia o nosso. Aí a gente fez um brainstorm, aí foi colocado vários nomes, aí a gente escolheu
o Brainstorm, aquele tempestade de ideias, né? Sim. Para quem não conhece. Isso é uma ferramenta muito útil na gestão, né? Muito útil. E a gente escolheu a Amazon Vita, que, nossa, o nome Foi. que é suave, a gente fala com uma maneira mais fácil, remete a algo mais amplo, do mesmo jeito que o Jeff Bezos escolheu a Amazon por conta dessa expansão, rios da Amazônia, né, que é amplo, né? Em qualquer lista você fica na letra A, você né? Pensando na Apple, né, que na lista telefone. A Apple pensou nisso, né, na lista telefone. Né? E é um nome assim que está consolidado. Demorou uns 2 anos para eles pararem de falar Endovita e falarem Amazon Vita, né? E a gente registrou, né? E está registrado esse nome. No NPI, tudo certinho. Isso, tem até o documento oficial. Não, isso aí também é um alerta que te deixa para os nossos assistentes, né? Porque agora não é mais ouvinte agora é assistente, porque nosso podcast vai para o YouTube e vai para o Spotify, né? Então você ouve e assiste. Deixa aí para os nossos telespectadores, nossos assistentes, que o INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ele que protege o seu nome de fato. Você abrir um CNPJ e colocar lá o nome do seu negócio, por exemplo, Barov, isso não quer dizer que eu tenho o direito dele. Eu só abri na junta um nome fantasia, uma razão social. Mas se eu quero proteger esse nome legalmente para ele ser uma marca registrada, que seja propriedade minha ou do meu CNPJ, eu tenho que fazer um registro no INPI. É muito simples, gente. Você pode fazer com o escritório de advocacia, um escritório de assessoria especializado, mas você pode fazer você também. Aqui a gente faz da gente, a gente não oferece serviço ao público, mas a gente faz dos nossos projetos, a gente que faz. Então manda para o advogado revisar se tem alguma coisa. E você pode fazer uma consulta prévia também lá dentro. Mas ficou muito bom, doutor. Eu vejo que a Amazon Vita ele é um nome fácil de se falar, assim, a sonoridade dele é boa. Sim. Ficou muito bom mesmo. E Vita é vida em latim, né? Sim. E aí ficou maravilhoso. Hoje a Amazon Vita é uma referência em várias especialidades, né? Como vocês mantêm a excelência no mercado tão exigente como o da saúde? Porque o mercado de saúde ele é exigente, né? Ainda mais se você for high ticket, né? Quando a gente cresceu muito na época da Endovita e o espaço que era grande ficou pequeno. E os clientes, como eu tenho um mindset de crescimento, sempre eu busco melhorar, entender, ler livros e adoro os livros da Disney, que me basearam muito na questão do atendimento. Uma das coisas que chamou a atenção, que eu comecei a fazer pesquisa de satisfação para todos os pacientes, porque toda empresa, para você inovar, como o dono da reserva, né, o CEO, não sei qual é o nome. Eu esqueci dele, Rafael. Fundador da reserva, Eu esqueci o nome dele, mas o Rony. Rony. Inovação não é tecnologia. Inovação é ouvido. O ouvido você pode ouvir ouvindo mesmo, perguntando presencialmente ou fazendo uma pesquisa de satisfação. E uma das reclamações é que o espaço era pequeno. No serviço de endoscopia, você tem que ter um certo volume. Não é um serviço que faz uma endoscopia por hora. Ele não se paga. Né? Tem um custo da endoscopia muito alto. Né? Os aparelhos são caros, as manutenções, o remédio. Não é uma consulta que é só papel, mesa e ar-condicionado. E luz. Sim. Então, nesse sentido, aí eu estava ouvindo um podcast, indo para o plantão, na época que eu fazia plantão, no meio da pandemia, em 2020. Aí uma frase me chamou a atenção, né? Você não tem que trazer mais pacientes para o seu serviço. Você vai ter que trazer mais serviços para o seu paciente. E aquilo ali me deu um start. Então, eu era um médico que prescrevia algo, dava o papel para o paciente e ele ia para outra clínica fazer. Só que então eu tenho que ter esses serviços que conversam com o meu serviço para esse paciente ficar só na clínica. E para isso, a limitação física eu esbarrava. Né? Então eu comecei a ter essa ideia em paralelo e eu pensei, era só no térreo do prédio. Eu
Nesse dia eu lembro, eu subi a escada, o meu sogro estava finalizando os pontos comerciais, né? No segundo pavimento, aí no terceiro. Eu subi, dei um start, aí aqui dá um elevador. Aí eu subi de novo, não tem pilastra, aqui dá um elevador. Mandei mensagem para algum amigo para indicar um engenheiro, eu chamei o engenheiro. Mas antes de chamar o engenheiro, fui lá com o meu sogro, olha, eu quero o ponto todo. Eu quero o ponto todo. Pô, só agora tu fala. Como assim? Eu estou reformando aqui. Mas tu é todo seu. Ele ficou até muito feliz, né? Pois é. Um pai... É melhor ter só um inquilino do que ter 50, né? 50, né? Fora que ele quer ver o crescimento, né? Sim. É que tem pessoas que já chegaram um nível na fase na vida que um dinheiro a mais, um dinheiro a menos, não faz tanta diferença, né? Mas ver o crescimento da filha, do genro, digamos assim, que é o principal, né? Motivador. E aí ele autorizando, chamei o engenheiro, viu que dava o elevador, pronto. Aí chamamos uma amiga nossa para fazer o projeto e o primo do Otávio, que é o Macedo Engenharia, né? Que eu agradeço muito, o Neto. Ele gravou comigo aqui já. Isso. Excelente, excepcional profissional. Ele abraçou a nossa ideia e a gente conseguiu, no meio da pandemia, conseguimos estruturar a clínica e com mais salas. E a minha esposa, a Catrina, é nutróloga, acredito que muitas pessoas conheçam. Então, o público dela é diferente do meu. Sim. E existia esse choque na recepção. E o público exigente, um público de ticket médio mais alto, não quer só consulta na hora marcada, quer um ambiente mais confortável, quer uma cadeira mais confortável. Então, pensando nisso, o último pavimento virou Amazon Vita. Aí eu recebi na época o convite da Apsen, que é uma farmacêutica, vários remédios conhecidos. Aí ela convidou assim, você faz parte dos 150 gastros do Brasil que vai ter acesso aos congressos, aos cursos. Aí tá lá, você faz parte da Apsen Select. Aí opa! Aí eu pensei, todo mundo naquele ano, tudo que quer ser um pouquinho mais sofisticado ou dar uma qualidade maior, fala Prime, Premium, o que mais? Tipo a Clínica Prime, aí Select ninguém usa. Pronto, vai ser Amazon Vita Select. Que aí já dá esse ar de selecionado. Então aí a clínica fez Amazon Vita Select lá no pavimento 2, que tem a questão dos programas de emagrecimento, protocolos e a parte, toda uma assistência mais sofisticada, tratamento de gordura localizada. Hoje lá a gente tem cirurgião plástico, dermato, nutricionista, nutrólogos. Então, o ambiente pedia. Tu não pode ser incoerente com o seu cliente. Sim. O cliente que paga um valor mais alto, ele é mais exigente. Então, nessa perspectiva, a gente reposicionou a marca tanto para ampliar, aí chamamos de cardiologistas, um exame de colonoscopia, assim, uma certa idade, você precisa fazer um risco cirúrgico. Tem que ter um cardiologista. Tem que ter um cardiologista. Você precisa de um vascular, uma demanda muito alta. Dr. João Fabrício, neurocirurgião, é meu compadre. Então, desde o início ele está. A neurologia é uma área muito também com uma demanda razoável, suficiente. Então, foi pensando que o empresário ele cresce porque ele esbarra no gargalo. É verdade. Aí ele quer quebrar aquela parede. Ele tem que quebrar aquela parede. E ele tem que maneirar, dependendo do empresário, né? Tem o acomodado e o incansável. Ele tem que, às vezes, colocar o pé no freio, porque senão ele vai querer todo tempo ficar mudando. É verdade. É reforma. Todo tempo é uma reforma, é uma ideia nova. E às vezes isso é ruim. É verdade. Então ele tem que ter um certo equilíbrio e como tem no livro do Empresas Feitas para Vencer, que eu li, Peter Drucker. Peter Drucker. Tem que ter um conselho. Conselho pode ser teu pai, tua mãe, teus amigos empresários, para te direcionar. Porque a maioria dos empresários anda sozinho.
É verdade. Não, a cadeira do CEO ela é solitária. É, Porque você tem um conselho também, só que você vai tomar a decisão e se der errado, não é o conselho, vai ser a é, cadeira do CEO um pouco solitária. sim. E lá somos 3 sócios, né? Mas quem tem essa aptidão mais empreendedora sou eu. E eu tenho meu conselho, que é, O Otávio, o a sua esposa. Otávio e a Catrina. Catrina, quando está em casa, não gosta de falar de trabalho. Ah, é? E a sua cabeça não deve parar aí. Então é mais quando a gente está na clínica, né? Então o Otávio, eu converso muito com ele, com amigos, né? Pra gente... É porque é difícil tomar decisão. É. Tu quer, quando dá, aí tu quer dividir a decisão. É. Para ver se... os dois erraram. Né? É verdade. Não, o que acontece é que a gente fala o seguinte, é igual a engenharia, a decisão de negócio é assim, é um axioma. Nunca ela é lógica. Tipo assim, não é eu tiro esse copo daqui e só aconteceu que eu tirei ele daqui. Não, aconteceu outras coisas também. Acontece outras coisas quando eu mudo dentro de uma empresa, uma peça, uma pessoa. Eu faço aqui, ela afeta várias outras coisas. Então, um axioma na matemática é uma resposta que eu sei por que é, mas não sei explicar. É tipo dizer o seguinte, 1 mais 1 é igual a 2. É igual a 2, mas se só me perguntar por que na essência, talvez... Óbvio que 1 mais 1 igual a 2 não é um axioma, mas tem uns axiomas que são desse jeito. E tomar decisões na gestão é mais ou menos isso. Aí o senhor falou o seguinte sobre o empreendedor, ele é isso. Ele chega num lugar e diz assim, não, eu cheguei num lugar aqui para mim. Se você não crescer esse ano, você já perdeu porque a inflação já te comeu. Já no Brasil tem um país de taxa alta, de juro alto, de risco alto, de inflação alta. Então, você vai ter que sempre crescer. Só que o risco também de crescer muito e você não crescer com planejamento estratégico, você pode não ter comunicado nada em 10 anos. Por exemplo, o senhor falou em 2 anos, as pessoas tiraram a Endovita e foram para a Amazonvita, porque o senhor disse, não, eu tenho um planejamento de 2 anos, e aí aconteceu que o senhor comunicou, mas se o senhor tivesse colocado a Amazonvita depois outro nome, em 10 anos ninguém lhe conheceria. E hoje as pessoas lhe conhecem, a Amazonvita, né? Então o que a gente faz para você crescer sem perder a visão? Uma ferramenta chamada planejamento estratégico. Eu começo sempre em outubro fazendo as empresas que eu faço consultoria, né, quem não tem o planejamento já feito, e faço para 4 anos. Aí a gente faz um planejamento. Aí o que eu faço? 4 anos eu quero, vamos dizer assim, que a Barov quer ser um banco. Nós somos uma consultoria empresarial, nós estamos indo para ser uma consultoria CVM ano que vem, e daqui no final de 2028, 2029, eu quero ser um banco. O que eu vou fazer mês que vem? Eu tenho que saber. Porque eu não vou ser um banco mês que vem. Vou ser um banco lá em 2028. Só que tem alguma coisa que eu já posso fazer agora. E aí é mais ou menos isso. É fazer o planejamento estratégico da Amazonvita e dizer o seguinte, o que a gente quer ser em 2028? Tá, ok, a gente sabe o nosso alvo. Agora vamos voltar para cá e dizer o que a gente faz mês que vem, no outro mês, em 2026, o que a gente faz em 2027. E, cara, você chega a 100 milhões de faturamento sem planejamento estratégico, mas você não se mantém acima de 100 milhões. É incrível. Sim. Todas as empresas que eu faço consultoria, eu já fiz consultoria para mais de 100 empresas, são 10 anos fazendo consultoria, e sem um planejamento estratégico, a empresa ela não consegue escalar acima de 120 milhões, 100 milhões para cima. Não. E aí isso é muito, muito legal, o senhor falou. Se você ficar quebrando sem propósito e aumentando sem propósito, você vai... Pô, uma hora eu faço isso, uma hora meu foco é a experiência no cliente, aí eu vou para cá e depois, não, agora meu foco é preço baixo. Agora meu foco não, vamos ver o que a gente quer, onde que a gente quer chegar, o que dá para conversar. Porque eu sempre digo para a empresa, você vai ter seu tom de voz, você vai saber até onde você fala, para quem você não fala, que é muito importante, e para quem você fala, até qual que é o alcance da sua voz, tem que saber tudo isso, bem detalhado. E o planejamento estratégico, ele fala isso. Tiago, então, como é a atuação de um CEO de clínica? Como tu concilia a gestão empresarial com a rotina médica? Você ainda atende ou não? Se você está só como CEO do negócio? Não tem como parar de ser médico, né? Tem a paixão aí também, né? Tem a paixão, mas existe a necessidade de ter a gestão. São as duas paixões, né? A parte da medicina e da gestão. Então, eu sempre gostei... O que eu sou aqui, o que eu sou na clínica particular, o que eu era no regional, no SUS, sempre fui o mesmo Dr. Tiago. Humilde, honesto, transparente, cativante. E isso conecta muito com os pacientes. E sempre eu quis ter um raciocínio lógico mais apurado, né? Graças a Deus tenho um resultado muito positivo nas minhas condutas, né? E a humildade de reconhecer e melhorar.
E isso, com o tempo, as pessoas confiam e indicam. E aí começa a aumentar o leque de clientes que querem o Dr. Tiago. E aí, para isso, aí a lei da oferta e procura, você aumenta o valor da consulta, mas continua lotada a agenda, né? E a dor da não gestão. Fulano de tal não fez aquilo, então aconteceu algo errado e eu estou no meio da consulta e o incêndio está acontecendo. Então, começa a ter um conflito de interesse nos dois Tiagos, o médico e o gestor. Então, uma autorreflexão fez com que eu diminuísse meu horários de atendimento. O Otávio comprou a ideia de ficar mais na parte operacional. Antes eu dividi assim, você faz 4 turnos de endoscopia, eu faço 4. E a gente divide a metade, o que ganha. Só que isso é inviável, né? Porque ele não tem a aptidão que eu tenho na parte da gestão. Eu tenho mais rendimento, ROI, né? Retorno sendo estratégico e tático do que sendo operacional. O operacional é mais para manter uma carteira de clientes, né? Pacientes que precisam realmente, doenças mais raras. E eu vejo por essa linha. E para isso eu comecei a refletir que eu precisava de outros médicos. Então, no momento, aí como eu vou conseguir esses médicos em Santarém? Aí eu conheci um outro dono de clínica, que é pai de uma colega, na época do colégio do meu filho, né? O Rutieri, que tem uma clínica de extremo sucesso em Altamira, e ele, olha, eu compro a passagem dos médicos de Belém, venho para cá, invisto em marketing, e aquilo ali me deu um insight. Então, no início, o primeiro insight foi quando eu e o Otávio íamos fazer um curso em São Paulo, e aí ia ficar a clínica 5 dias sem ninguém. Aí eu, como assim? Pois é. Só tem despesa. É verdade. O custo fixo vai continuar rolando aí. Aí eu peguei essa ideia, aí a gente teve a primeira coragem de chamar uma médica de Belém para cobrir a agenda de endoscopia. Deu muito certo. Aí eu comecei a entender, aí chamou mais médicos. Quando eu ia para Monte Alegre e vinha, eu ainda vou para atender em Monte Alegre. Então, só que aí endoscopista tem fácil, gastro não tem. Aí o insight estava de manhã tomando banho, aí quem conhece os gastros é o representante de farmácia, do laboratório, que me vende o Prazol da vida. Aí eu mando mensagem para ele. Eles não moram em Santarém, eles moram em Belém e Manaus. Aí, Manaus, ele me deu um contato de vários gastros que eu fiz uma proposta, porque a minha percepção de ganho, Ismael, ela muda. O médico, quando ele se forma, ele não tem... tudo que é alto ou baixo é o contraste que tu tem conforme as tuas referências. Sim. Por exemplo, não existe nada... se alguém me propor para reformar a clínica, eu já sei a base do quanto custa uma reforma de uma clínica. Cada metro quadrado, né? Por exemplo, mas eu não tinha a base quanto custa o vidro. Aí eu pedi o orçamento do vidro, achei extremamente caro para fazer o vidro lá na clínica. E o médico, quando ele sai de um serviço de especialização do SUS, ele não tem base de nada. Porque ele ganhava a bolsa dele, a bolsa dele ele ganhava 3 mil a 4 mil por mês, trabalhava 60 horas por semana. Caraca. Né? Ele está aprendendo, né? Escraviário, né? Ele está aprendendo só. É verdade. Aí ele chega e uma consulta de R$250 para ele é um valor justo. Porque ele não tem métodos para comparar. Ele nunca atendeu particular. Ele dava um plantão. Aí ele faz a conta com o que ele ganhava. O médico, quando ele forma, ou ele trabalha no posto de saúde, ou ele dá plantão. Hoje em dia tem outras áreas. Aí o plantão é um valor que varia entre 900 e 1.200, 12 horas. Então 1 hora do plantão é R$100. Se eu atender
uma consulta 250, olha aí, atender 10. Tá bom, né? Aí ele tem esse parâmetro de comparação. Lá em Manaus ou em Belém, existe briga de foice, porque você se sujeita a estar num ambiente de uma cidade de extrema qualidade de vida, teoricamente, né, de recursos, não de qualidade de vida, Sim, mas que quem domina são os convênios, sim. os planos, e os dinossauros, os que já dominaram chegaram primeiro. Além de que a concorrência de médico formando todo ano é maior, né? Então existe um atrativo maior que eu tento fazer aqui para ele, o médico da outra cidade, na percepção de valor, que compensa ele sair de casa, pegar um avião, 1 hora e vir aqui. Então, praticamente, aí, com isso eu consegui atrair os médicos. E na clínica, eu falo que a gente tem 3 clientes. O primeiro cliente é o paciente, sem sombra de dúvida. O segundo cliente é o médico. E o terceiro cliente é os colaboradores. Perfeito. Então essa é a prioridade de cliente. Quem pode contratar mais gente e me demitir é o cliente, como diz São Alto, né? Isso, do Walmart, né? E eu leio muito, né? Tem um livro da Disney muito bom, que quem for gestor de clínica lê. Se a Disney administrar seu hospital. Aquele livro, ele fala, os pacientes são dos médicos, o paciente não é do hospital. É verdade. Se o médico sair do hospital, o paciente sai, né? Então, aquele médico que chega, ele tem toda uma assistência, tem um serviço de, quiser um cappuccino, quer um lanchinho, tem todo um tratamento para ele vir aqui e continuar, e gostar. Não atrasa o pagamento, clínica todo mundo trata bem, horário marcado, tem um ambiente confortável, ele vem, presta serviço e faz o que ele ama. E sai e volta. E o colaborador também é outro cliente que se eu não tiver um colaborador engajado, feliz, né? Como dizem, a felicidade traz lucratividade, né? O ambiente da clínica Amazon Vita é um ambiente, culturalmente, você vê que é um sorriso fácil. É dinâmico, tu se sente bem, uma energia positiva que tem na clínica, né? E as pessoas têm prazer em trabalhar na clínica. Então, alinhando a isso, o resultado final é ótimo. Eu falo que uma empresa, quando tu é atendido numa empresa, só tem 2 frases que você tem que sair da sua mente. E não só da minha clínica, mas de qualquer outra. Se eu for, por exemplo, num restaurante novo e eu não sair com 2 percepções, a primeira percepção, voltaria com certeza nesse lugar. E a segunda percepção, e a segunda frase é, nossa, gostei tanto que vou indicar para alguém, vou falar para o meu amigo. Quando eu vou para um restaurante que eu não gostei da comida, não gostei do atendimento, que eu não tenho essas 2 frases na minha cabeça, dificilmente eu vejo que passa um ano e esse restaurante já está ou diminuindo. E na clínica, o nosso NPS é 3.000 avaliações que a gente tem já. É 96%, nota 9 e 10. Bom. Que é o resumo de tudo, né? Sim. Então, como passou de 9, você tem fã já. Passou de 9, você tem fã. E como conseguir atrair esses gastos, eu consegui me dedicar mais à gestão. E eu leio muito, eu leio medicina, estudo, mas eu leio muito também parte de gestão, marketing. E eu tento ter uma rotina, um kick-off, a reunião semanal de segunda-feira. Vamos ver os pontos pendentes, os indicadores para a gente trabalhar a semana. Tento implementar reunião one-on-one, não consigo mais fazer o one-on-one com todo mundo. É só com as lideranças. Só com as lideranças. Até porque já não vai ser tão eficiente, né? Sim. Vai ter que deixar a sua gestão eficiente. Eu sempre digo aqui para mim assim, olha, a gente tem que ter no máximo 4 pessoas liderado direto. Eu já percebi que se eu coloco 6, eu já me atrapalho. Sim. Aí esses caras tem que ter 4 e mais o time até chegar na operação. Eu li um livro espetacular de Andrew Groove, que é o Gestão de Alta Performance, que é esse CEO da Intel. Eu já vi esse livro, mas eu não li. Maravilhoso, perfeito. Eu quero ler, vai ficar na minha lista. Ele só tem 2 maneiras de tu fazer um subordinado seu
mudar. Ou você motiva ele ou você treina ele. Então, são dicas assim que tu tem que ter a semana do treinamento. Tu tem que treinar semanalmente o cliente. Quais foram os erros da semana? Ou você vai propor uma ideia nova, uma estratégia nova de recaptação de cliente, de indicação. Então você tem que treinar. E o certo é formar, o que me fez também destacar, crescer, formar novas lideranças. Se não tem novas lideranças... Sim. Então a empresa começou com 13 e ela está criando cargos para gerenciar. E um dos principais problemas que qualquer empresário tem é quando sai alguém, É verdade. que é de liderança. E tu não tem uma peça de reposição. Tem uma sombra, né? A gente chama. Então tu sempre tem que ter um ou dois em determinada função mais estratégica, mais tática, para você não depender. Tem que ter o líder e tem aquele que pode, ainda mais que ele pode tirar férias, né? Sim, também. Alguém que possa ali cobrir ele sabendo um pouco nitidamente, né? Um auxiliar e tal. Eu falo isso, às vezes eu tenho um cliente que ele era muito grande o operacional dele, só que o administrativo era muito pequeno. Sim. Aí eu falo, não, você tem que ter aqui, o cara é liderança de uma área estratégica da empresa, ele tem que ter um auxiliar. Se ele está num cargo de analista, uma rede de supervisão ali, tem que ter um auxiliar aqui. E esse cara tem que saber, você tem que incentivar ele a ser estratégico também. Sim. É isso que o senhor falou. Tipo, a empresa não cresce, quem cresce são as pessoas. O senhor crescer, o seu colaborador crescer, os médicos que crescerem. Se eles crescerem, o negócio vai crescer. Sim. Automaticamente. Isso é maravilhoso. Doutor, o senhor falou aí sobre a questão dos 3 tipos de cliente que o senhor tem, né? O cliente mesmo, que é o cara que pode demitir todo mundo da empresa. O médico que vem ali também, que vai trazer, por ele estar ali dentro do seu negócio, ele vai trazer mais pacientes, mais clientes, e o próprio colaborador, né? Não sei se o senhor já viu obviamente o senhor já ouviu falar, não sei se o senhor já fez, na verdade, aquele treinamento da Disney lá. Você já foi nos Estados Unidos fazer aquele treinamento, que eles têm encantamento do cliente? Eu ia para a Disney, mas não para fazer, mas para conhecer a Disney, né? Aí teve a pandemia, acabei adiando. Estou pensando no ano que vem. Mas tem esse treinamento mesmo. Tem uma empresa no Brasil, não lembro agora o nome, mas eu vou lembrar e vou lhe falar, que ela faz essa conexão aqui Brasil-Estados Unidos, você vai com intérprete. Já ali, aí ele passa por dentro pelos bastidores mesmo, onde lava até o uniforme dos caras da Disney, como que é, eles vão vendo cada situação lhe mostrando, dentro do manual de cultura. É uma empresa no Brasil, eles levam o pessoal do Boticário, levam o pessoal da XP pra lá, muito bom. E, tipo assim, é um pacote que acho que vale muito a pena pro senhor, pro Otávio, pra doutora Catrina, né? Catrina. Maravilha. Doutor, nós estamos caminhando pro final da nossa conversa, nosso bate-papo. Muito bom mesmo essa conversa com o senhor aqui, eu gostei muito. Mas assim, eu quero que o senhor deixe um conselho para quem está nos assistindo. Que conselho o senhor daria para alguém que quer empreender, seja lá em qual ramo, pode ser na área da saúde, pode ser em outra área. O que o senhor deixaria? Porque nós falamos para o empreendedor da vida real. Sim. Então, qual conselho que o senhor daria para alguém que está começando ou que quer começar um negócio? A gente tem que... Você, né, que quer empreender, tem que tirar crenças da sua vida, no sentido de que possam... Crenças de opiniões fixas, que fazem com que você não escute o outro. Ouvir mais o cliente. Eu acho que o empreendedor hoje ele não tem esse hábito de coletar depoimentos, de saber como foi o atendimento. Extremamente valioso uma conversa de uma situação que aconteceu ruim, que você pode melhorar. Acho que a maioria das empresas, e no livro da Disney fala muito, por exemplo, um mau atendimento não é falado. A pessoa se cala, guarda consigo e pode reproduzir esse mau atendimento nas conversas familiares, nos amigos. Não chega ao ponto de se expor e publicar, quando é muito grave só. Só que esse mau atendimento que aconteceu e você, dono da empresa, não viu, nem sabe o que está acontecendo
para você está tudo bem, aquilo é perigoso. Mas para saber isso, você tem que ter uma coleta de dados, uma pesquisa de satisfação. Não é fácil a pessoa responder, parar o tempo dela para responder uma pesquisa de satisfação. Você tem que presenteá-la, ou dar um pequeno brinde, ou um voucher. Mas responda aqui essa pesquisa. Ou presencialmente, a depender do tamanho da empresa, ir lá, como foi o atendimento, tem alguma coisa aqui. E isso gasta um tempo, mas é um tempo valioso. Você só sabe para onde a sua rota está indo se os seus clientes voltarem e indicarem. Gastar muito dinheiro com tráfego, com investimento, com outdoor, é um dinheiro que traz um cliente novo. Sim, mas eu preciso manter o cliente antigo, né? Manter o fluxo maior de rendimento está no cliente antigo, mais bem assistido. E para isso você tem que aprender, estudar, fazer consultorias. A internet é um conhecimento superficial. Você precisa ter um conselho, ou uma mentoria, uma consultoria. Não é custo, é investimento em capacitação. O que eu gasto em consultoria, mentoria, cursos, né? Às vezes tem que até dar uma freada, porque eu não tenho tempo para ficar vendo tudo, mas é algo extremamente necessário. Ouvir mais o cliente para você inovar e entender por que errou em cada atendimento. O que não gostou? Foi da cadeira que está dura? Sim. Foi o café que está frio, está ruim? Não é isso? E a soma, esse 9 e 10, que é o NPS, ele é uma soma do que o cliente resumiu do teu atendimento. Você às vezes pode atrasar, mas você tratou tão bem ele na consulta que ele se sentiu maravilhado. E vai dar 9 e 10, porque você realmente, de maneira verdadeira, quis ajudar ele, e aquele atraso que ele ficou, sei lá, meia hora, uma hora esperando, não se compara ao ganho dele na consulta. Você superou a frustração dele, né? Sim. E em qualquer área, se você não mapear como anda a percepção dos seus clientes, você pode tender, e a empresa ela não morre de uma vez para outra. Ela não é uma empresa, não é uma agência financeira, né? Amanhã amanhece, quebramos. Comprou os títulos, aí sobe uma notícia lá que desabou os bilhões, lá na série Billions. Eu costumo dizer que uma empresa ela leva uma média de 10 a 12 anos para quebrar de vez, mesmo ela dando prejuízo todo ano. Porque ela vai comer uma parte do capital dela, do patrimônio, e ela tem a capacidade de se endividar ainda. Então ela pode ir rolando esse falecimento dela há 10 anos ali. Isso. Então tem empresa que já começou a quebrar ali 3, 4 anos, só que ela vai levar mais 6 para dizer falimos. E ela está quebrando e o dono não está sabendo. Não está sabendo. E um dos motivos está porque ele não ouviu o cliente. Sim. E ele não fez o planejamento estratégico para ver as oportunidades e as ameaças. Dentro do negócio dele. Doutor, e por fim, quem é o Thiago por trás do jaleco e o que mais te move como ser humano, médico e empreendedor? Thiago é um pai, esposo, médico, empresário que é ávido por melhoria e inovação e querer ajudar os outros. Quando tu ajuda na consulta, você consegue impactar, mas eu vejo que eu tenho a possibilidade de poder ajudar mais gente através do empreendedorismo, né? Trazendo mais médicos para dar assistência para mais pessoas. Se eu atendo muito bem um cliente, eu posso disponibilizar um treinamento para os médicos atenderem melhor do jeito que eu atendo, até para eles melhorarem como pessoas e como profissionais. Então eu vejo que o empreendedorismo, a internet, pode permitir a gente escalar e melhorar e impactar mais vidas. Desejo ter uma estabilidade financeira maior. A parte financeira é um reflexo do teu resultado, mas não é tudo. Eu quero ter uma liberdade de tempo, mas eu amo o que eu faço. Nos dois cenários, nos dois papéis. A parte médica, a parte empresarial e a interseção é a minha família. Sim, como pai, como esposo. É. Maravilhoso. E se o senhor fosse escrever um livro da sua vida, qual seria o tema da capa desse livro?
Essa é uma pergunta... Te pegou desprevenido, né? Você vai escrever um livro do Thiago. Qual que seria o tema desse livro? Atendimento para o que mais importa. Boa. Essa é uma frase que eu estou guardando, que é o atendimento para a sua vida, né? O atendimento para o que mais importa. Que eu vejo que isso que faz a diferença. Muito bom. Doutor, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Eu sei que a sua agenda é corridíssima, né? Tivemos aqui um podcast excepcional aos sábados. Sim. Geralmente a gente acontece na terça ou outros dias, mas eu falei, não, vou começar. Como a gente começou o podcast com um parceiro nosso, né? Que era a Up Studio. Só que às vezes você fica dependente do estúdio, tudo. Aí eu falei, não, vamos montar nosso próprio estúdio de podcast, vamos começar a gravar. E aí quem vai decidir o horário é o convidado. Sim. Então, muito obrigado por ter participado com a gente aqui. Eu não sei se o senhor quer deixar uma mensagem final antes de eu concluir. Quer falar alguma coisa? Fico muito feliz por ter participado. Foi meu primeiro podcast. Eu que agradeço. Acho que fluiu bacana. Foi muito bom, né? Uma conversa boa, né? É uma conversa um tema que a gente gosta. Né? Eu quero agradecer a Deus por a gente estar aqui, a base de tudo, a minha família. Fico muito feliz. A mensagem que fica eu acho que busque conhecimento de qualidade. E o podcast do time do Ismael é excepcional. E em casa, né? Estamos em Santarém. É verdade. Nada impede você trocar uma ideia com ele pessoalmente e como a gente faz. E muito bom. Parabéns mesmo. Obrigado, doutor. E aí, o que eu vejo, o senhor leu muitos livros sobre gestão. Eu amo fazer consultoria porque eu sempre digo assim, eu aprendo com o empreendedor, sabe? Sim. Fico aprendendo ali. E aí, como eu pego uma pessoa, um cliente do setor de imobiliário, setor de distribuição, setor de cosmético, setor de clínica médica, eu começo a aprender sobre ramos que talvez eu não conseguiria aprender. Coisas assim particulares que existem naquele ramo. Porque assim, empreender num lugar é parecido com empreender no outro, só que aí tem as particularidades. Sim. Você vai ser um engenheiro, você tem as licenças que são... Sim. Tem um monte de coisas. A médica, a gente está fazendo do sistema que eu lhe falei, né? A gente começou a ver que existem algumas exigências para se emitir nota de médica, existem algumas exigências de homologação. A gente quer colocar, por exemplo, o prontuário com IA, mas tem algumas exigências ainda por lei. Então, são coisas que a gente vai vendo. Então, eu aprendo muito, né? Nesse podcast, eu aprendi muito com o senhor. Saber que o senhor leu livros como Feitas para Durar, do Peter Drucker, que para mim, sabe, é uma bíblia, né? Sim. Outros livros aí que foram muito interessantes sobre a Disney, que eu gosto muito também, né? Desde a época que eu trabalhei no Boticário, já se falava muito do atendimento da Disney, porque é uma referência. E trocar esse network, trocar essa conversa aqui no mesmo padrão, no alto nível, para mim é muito gratificante. Muito obrigado por ter vindo aqui. E para você que está nos assistindo de casa, para você que ficou até aqui, que nos acompanhou, a forma de você patrocinar esse conteúdo sem tirar nenhum real do seu bolso é você compartilhar para alguém que também vai aprender alguma coisa com a gente aqui na nossa conversa. Você também pode sugerir pessoas nos nossos comentários, alguém que você gostaria que viesse ao nosso podcast, alguém que esteja no nosso alcance aqui, pelo menos no Pará ou no Amazonas, tá bom? E também você pode sugerir temas para o nosso podcast. Então, se você quiser que a gente fale sobre algum tema específico, eu abri uma enquete no meu Instagram ali, alguém já falou sobre política pública, geração Z, cultura, empreendedorismo a gente já fala, deu muito a caixinha de perguntas com empreendedorismo, mas você pode sugerir aqui nos nossos comentários, tá bom? Interaja, se você gostou desse podcast, curte, comenta e compartilha, e até o nosso próximo episódio.